Gelo em voo em um país tropical? Muitos acham que não acontece. Gelo em voo no verão? Menos ainda. Hoje, vamos conhecer um acidente aéreo fatal ocorrido no Brasil por formação de gelo em voo. E veremos algumas medidas simples para evitar que aconteça com você. No dia 3 de fevereiro de 2013, um Beechcraft C-90 registro Papapá Alfa Juliette Victor, com um piloto e 4 passageiros, decolou de Maringá, no Paraná, ao anoitecer, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Cerca de 35 minutos após a decolagem, já em período noturno e após ter nivelado no nível 210, houve perda do contato radar pelo órgão ATC. A aeronave foi encontrada no dia seguinte em uma área rural, no sul do estado de São Paulo, totalmente destruída. Todos os 5 ocupantes sofreram lesões fatais. A investigação do acidente foi realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e revelou os seguintes aspectos. O piloto possuía cerca de 400 horas de voo no tipo de aeronave, mas a investigação não encontrou registro sobre sua experiência total de voo. Ele estava com seu certificado médico e sua habilitação técnica no tipo BE-90 válidos e a habilitação para voo por instrumento vencida há poucos dias. Consequentemente, ele não poderia realizar voo sobre regras de voo por instrumentos. No assento da direita do C-90 havia uma passageira que era esposa do piloto em comando. Ela não possuía licença de pilotagem, mas estava trajando o uniforme de tripulante e durante o voo estava operando equipamentos da cabine e fazendo as comunicações com os órgãos ATC. O avião modelo Beechcraft C-90A, um bimotor turbohélice, havia sido fabricado em 2001 e estava com certificado de aeronavegabilidade válido. Havia realizado a última inspeção cerca de 6 meses antes e supostamente estava com a manutenção em dia. Entretanto, a investigação identificou que o piloto desligava o orímetro da aeronave para mascarar a quantidade de horas voadas e estender o período entre as manutenções. Assim sendo, não se pode afirmar se as inspeções estavam sendo realizadas dentro dos prazos previstos pelo programa de manutenção. O Beech C-90 possui um sistema de proteção contra gelo que inclui aquecimento das hélices, aquecimento do para-brisas e um sistema de degelo das regiões dos bordos de ataque das asas e dos estabilizadores verticais e horizontais na cauda. A remoção de gelo dessas estruturas é feita através de bolsas de borracha que se inflam com o ar sangrado dos motores quando o sistema é acionado, quebrando o gelo e soltando da estrutura. O avião estava equipado apenas com gravador de voz de cabine, o CVR, e não possuía, nem era requerido possuir, gravador de dados de voo. A aeronave estava em voo de cruzeiro havia poucos minutos no FL 210, quando houve o alarme de stall, seguido de perda de altitude e uma perda de controle em voo. A meteorologia na região evidenciava a presença de uma frente fria com intensidade de moderada a forte na FIR Curitiba. Havia uma grande área com nebulosidade em várias camadas e com presença de núcleos de trovoadas. Uma análise das cartas de vento e temperatura relativas aos níveis de voo 180 e 240 indicou temperaturas de 5 graus negativos e 16 graus negativos, respectivamente. Por interpolação simples, a temperatura no nível de voo 210, que a aeronave estava voando, estaria em torno de 10 graus negativos. Durante a subida, a passageira sentada no assento do copiloto sugeriu ao piloto em comando que solicitasse o FL 230 ou 250 ao Centro de Controle de Área de Curitiba, de forma a evitar o voo dentro das nuvens no FL 210. O piloto respondeu que a aeronave estava muito pesada para subir e nivelou no FL 210. Quando a aeronave nivelou, a passageira informou sobre presença de gelo, mas não foi possível determinar pelo seu comentário onde o gelo estava se formando na aeronave.
5 minutos depois do nivelamento, começou uma atividade interna de preparação do Flight Management System para a chegada em São Paulo, ou seja, os 2 tripulantes provavelmente permaneceram olhando para dentro da cabine. Mais 1 minuto se passou e o gravador de voz de cabine registrou os alarmes de stall e o alerta de abandono do nível de voo selecionado. Os comentários do piloto nesse momento evidenciavam que ele não sabia o que estava acontecendo. Nos 20 segundos finais de gravação, observa-se um ruído compatível com o aumento da velocidade aerodinâmica. Durante essa descida, não foi registrada redução de potência dos motores ou desengajamento do piloto automático. Análises posteriores indicaram que a aeronave entrou em uma espiral descendente e que houve a perda do estabilizador horizontal em voo, provavelmente por sobrecarga nos comandos em função da alta velocidade durante a descida. A aeronave continuou na descida sem controle até o impacto com o solo. O relatório final do acidente emitido pelo CENIPA concluiu que a aeronave estolou devido à formação de gelo nas asas e que os sistemas de proteção contra gelo do avião não foram acionados, apesar do avião estar voando em condições de formação de gelo e apesar da passageira ter comentado sobre a presença de gelo após o nivelamento. Mas quais são as condições propícias para a formação de gelo em voo em aeronaves? Como evitar cair nesse mesmo tipo de armadilha? É o que vamos ver agora. A formação de gelo em aeronaves em voo exige basicamente 2 parâmetros: a existência de umidade visível na forma de nuvens ou precipitação e uma certa faixa de temperatura do ar, normalmente oscilando entre 0 e 20 graus negativos. Existem basicamente 2 tipos de gelo que podem se acumular na estrutura de aeronaves. O gelo claro, conhecido em inglês como clear ice, forma-se em ambiente convectivo, em temperaturas entre 0 e 10 graus negativos. Esse tipo de gelo é composto por gotas grandes de água. É identificado por ser translúcido. Pode se formar muito rapidamente e acumular-se sob formatos que distorcem bastante o perfil do aerofólio. É muito similar ao gelo que encontramos nas formas de gelo de um freezer doméstico, duro, transparente e difícil de desfazer. O outro tipo comum é o gelo escarcha, conhecido como rime ice, que tem uma textura mais granulada e opaca. Diferente do gelo claro, ele é composto de gotículas menores, por isso o aspecto granulado e opaco. Esse tipo de gelo é comum em cenários estratiformes, em ar estável, em temperaturas na faixa de 0 a menos 10. E também pode ser observado em ambiente convectivo, só que em temperaturas mais baixas, entre menos 10 e menos 20 graus centígrados. É muito similar ao gelo que encontramos dentro do congelador dos refrigeradores domésticos que não tem sistema frost-free. Um gelo opaco, granulado e mais fácil de ser removido que o gelo claro. Para temperaturas mais baixas do que 20 graus negativos, normalmente a água vai estar no formato de cristais de gelo e não vai aderir na superfície da aeronave. Mas pode provocar o entupimento dos tubos de pitot, como ocorreu no acidente com o Airbus 330, voo Air France 447 em 2009. Independente do seu avião possuir um sistema de detecção de gelo, o piloto deve estar atento à temperatura do ar exterior quando voando em condições de nebulosidade e próximo a essas faixas de temperatura. A estrutura do avião e os aerofólios apresentam diferente capacidade de coleta e de acúmulo de gelo. Estruturas mais afiladas coletam gelo em maior intensidade do que estruturas com formatos mais arredondados. Isso tem um importante significado para a operação. Aerofólios mais afilados acumulam gelo mais depressa do que aerofólios mais espessos. Para um mesmo avião, normalmente o perfil do aerofólio do estabilizador horizontal na cauda é mais afilado do que o perfil das asas. O que significa que quando o piloto começa a identificar a formação de gelo nas asas, provavelmente já existe uma quantidade maior de gelo no estabilizador horizontal. Mais à frente, vamos identificar o perigo que isso representa para a operação. Por vivermos em um país com clima tropical, alguns pilotos assumem que a formação de gelo em aeronaves em voo não seria um problema.
Isso não é verdade. Vimos que o acidente com o Beech C-90 comentado no início ocorreu no mês de fevereiro, ou seja, verão no hemisfério sul. O fato é que, mesmo em climas tropicais, podemos ter formação de gelo em voo em aeronaves. A atmosfera terrestre, na faixa da troposfera, tem um gradiente de redução de temperatura de aproximadamente 2 graus centígrados para cada 1.000 pés de altitude que subimos. Imaginando um cenário onde temos uma temperatura ao nível do mar de 30 graus centígrados, como seria essa variação de temperatura com a altitude? Seria algo mais ou menos assim. Caindo aproximadamente 2 graus a cada 1.000 pés, a 10.000 pés de altitude, a temperatura do ar exterior estaria na faixa de 10 graus positivos. A 20.000 pés, a temperatura já seria de 10 graus negativos. A 30.000 pés, cerca de 30 graus negativos. No caso desse exemplo, o nível de congelamento estaria em torno dos 15.000 pés de altitude. Se tivermos um avião voando, por exemplo, no FL 210, ele estará encontrando temperaturas dentro daquela faixa teórica de formação de gelo que oscila entre 0 e 20 graus negativos. Se, além disso, ele estiver voando dentro de nuvens, aí completam-se os requisitos para a formação de gelo em voo: nebulosidade visível e faixa de temperatura entre 0 e 20 graus negativos. Muitas vezes, vemos pilotos se preocupando com gelo apenas no inverno, mas essa preocupação deve se estender para qualquer período do ano. Esse gráfico mostra uma distribuição da frequência relativa de reporte de gelo em voo feita por pilotos para o ATC durante vários anos e analisados pelo meteorologista Fernando Gonçalves Brandão em sua dissertação de mestrado sobre formação de gelo em aeronaves. O gráfico evidencia que não existe uma correlação direta da frequência de reportes com a época do ano. Vemos que períodos com maior ocorrência de reportes de pilotos para o ATC sobre gelo em voo foi nos meses de setembro, outubro e novembro. Assim sendo, os pilotos devem estar atentos para as condições de formação de gelo em voo, independente da estação do ano ou da temperatura no solo. A formação de gelo em voo traz riscos para a operação. Um deles é o acúmulo de gelo no perfil dos aerofólios, que pode resultar em aumento do arrasto e diminuição do ângulo de ataque onde ocorre o stall aerodinâmico, ambas as situações perigosas para o voo. Quando uma aeronave está em voo estabilizado, as forças de tração e de arrasto estão em equilíbrio. No momento em que começa a haver acúmulo de gelo no perfil, isso tem duas consequências. Primeiro, modifica o formato do perfil, aumentando significativamente o arrasto, chegando a uma situação em que a aeronave não tem tração para suplantar esse arrasto adicional e começa a perder velocidade. Segundo, o perfil alterado pelo gelo acumulado passa a gerar menos sustentação do que o de uma asa limpa no mesmo ângulo de ataque. Para continuar produzindo a mesma sustentação, passa a ser necessário um ângulo de ataque maior, aumentando o acúmulo de gelo e modificando ainda mais o perfil do aerofólio. Como resultado, aquele perfil vai estolar em velocidades mais altas do que se estivesse limpo. Caso o piloto se depare com um acúmulo de gelo nas asas que provoque um stall aerodinâmico, a resposta nos controles de voo é a mesma resposta a um stall convencional, ou seja, diminuir o ângulo de ataque, aliviando ou mesmo picando o manche, mantendo os flaps na posição em que estiver, e aplicar potência para ganhar velocidade. Existe uma condição ainda mais crítica e normalmente pouco conhecida pelos pilotos voando em condições de formação de gelo, que é o stall do estabilizador horizontal. Como todos sabemos, uma aeronave convencional em equilíbrio tem a força do peso atuando para baixo e a força de sustentação atuando para cima. Essas forças atuam em pontos diferentes ao longo do eixo longitudinal, com a sustentação um pouco atrás do centro de gravidade. Essa atuação das forças em pontos diferentes provoca um momento de picada na aeronave, que é compensada por uma força de sustentação para baixo no estabilizador horizontal. O que vamos comentar aqui sobre stall de estabilizador horizontal ocorre com mais frequência depois da extensão dos flaps em velocidade de aproximação para pouso.
Embora as condições que vamos descrever não sejam comuns no Brasil, é importante que pilotos que voam para o exterior, sujeito a temperaturas baixas nas altitudes de aproximação para pouso, estejam atentos a esse fenômeno. Como já vimos, a capacidade de coleta de gelo de um aerofólio depende do seu afilamento. Os aerofólios do estabilizador horizontal geralmente são mais afilados que os das asas. Assim, quando houver gelo nas asas, é provável que haja bem mais no estabilizador horizontal. Quando a aeronave se aproxima para pouso com gelo no estabilizador e o piloto comanda o flap, existe uma mudança no fluxo de ar na cauda, resultando em aumento do ângulo de ataque no estabilizador horizontal, que é um aerofólio invertido. Isso pode provocar um stall do perfil e um momento a picar bastante violento na aeronave. A resposta ao stall do estabilizador é oposta à do stall na asa. Nesse caso, o piloto deve contrariar a tendência picadora puxando o manche, deve recolher os flaps para diminuir o ângulo de ataque no estabilizador e deve reduzir a potência, dependendo do tipo de avião. Como esta condição é mais frequente durante a aproximação para pouso, não há margem de manobra e pode resultar muito rapidamente em colisão violenta com o solo em atitude picada, com resultados trágicos. Esse vídeo vai mostrar o comportamento de uma aeronave durante voo de ensaio com gelo. Neste caso, a aeronave protótipo recebeu na sua estrutura formas de gelo artificial, simulando como ficaria o gelo nas asas e no estabilizador horizontal no caso de falha dos sistemas de proteção contra gelo. No lado direito da tela, temos o altímetro e o indicador de velocidade. A aeronave está voando em torno de 17.000 pés de altitude e reduzindo a velocidade, procurando o stall. Durante o voo de teste, houve um stall do estabilizador horizontal e o vídeo mostra a reação de picada quando isso ocorre. No caso desse teste, os pilotos reagiram rapidamente, acionando o paraquedas de cauda para recuperar o controle da aeronave. A recuperação total ocorreu por volta de 9.000 pés de altitude. No entanto, aviões de série não possuem paraquedas de cauda, e se isso acontecesse em altitudes de aproximação para pouso, o resultado seria trágico. Por isso, a importância de ligar os seus sistemas de proteção contra gelo quando as condições indicarem. Os pilotos também devem estar preocupados com a formação de gelo nos tubos de pitot, que podem levar a leituras errôneas ou ficarem totalmente obstruídos e zerar a velocidade indicada. Alguns aviões mais modernos possuem sensores no tubo de pitot que medem tanto a pressão dinâmica quanto a pressão estática. Nesses casos, a formação de gelo vai afetar não somente o velocímetro, como também os instrumentos que dependem de pressão estática, como altímetros e o indicador de velocidade vertical. Certa vez, voando um AT-26 Chavante em condições de voo por instrumentos, ainda em instrução, me surpreendi com uma redução constante da velocidade indicada durante a subida. Como eu já estava com tração máxima, comecei a reagir baixando o nariz para retomar a velocidade. Quando fiz o cheque cruzado com o horizonte artificial, o avião já estava em atitude picada, mas a velocidade ainda estava reduzindo. Meu instrutor de voo da nacelle traseira rapidamente questionou o que eu estava fazendo e respondi que a velocidade estava caindo. Na mesma hora ele me deu a solução: ligue o aquecimento do seu tubo de pitot. Hélices são aerofólios e a formação de gelo nas hélices modifica o perfil do aerofólio, degradando a sua eficiência e diminuindo a tração total produzida pelo motor. O acúmulo também pode causar desbalanceamento na hélice e provocar vibrações em voo. Normalmente não se consegue ver o gelo nas hélices, mas o acúmulo visível no spinner é um indicativo de gelo também na hélice. Antenas, como componentes muito afilados, têm grande capacidade de coleta de gelo, e a sua contaminação por gelo pode interferir na transmissão e recepção de sinais de rádio. O foco dessa apresentação é a formação de gelo em voo na estrutura da aeronave e as ações que os pilotos podem tomar para evitar problemas decorrentes de acúmulo de gelo.
As estratégias para lidar com formação de gelo na estrutura da aeronave em voo variam conforme o sistema de proteção de gelo que a aeronave possui e a severidade das condições de formação de gelo. Essas são algumas das ações. Primeiro, faça um planejamento adequado do seu voo IFR. Este planejamento deve incluir consulta às informações meteorológicas disponíveis. E onde elas podem ser encontradas? No website RedeMet do Comando da Aeronáutica, existem várias informações meteorológicas disponíveis. No menu SIGMET aparecerão informações de meteorologia importantes, como áreas com presença de cinzas vulcânicas, trovoadas, turbulência e formação de gelo em voo, entre outras. Nesse mapa, as áreas com prognóstico de formação de gelo aparecem em azul claro. Nas cartas de tempo significativo, SIGWX, o piloto vai encontrar informações como posição de frentes, centro de pressão, tipos de nuvens e suas altitudes, entre outras. Nessas cartas também aparecerão as regiões de formação de gelo moderada ou severa, indicadas por essa simbologia. Por último, temos as cartas de vento e temperatura em altitude. São cartas publicadas para diversas altitudes específicas, como FL 050, 100, 180, 240 e vários outros níveis, chegando até o FL 630. Nessa figura, temos uma carta para o FL 100, mostrando os valores positivos de temperatura naquele nível de voo neste dia. Essa outra carta mostra o vento e temperatura para o nível de voo 180. Observe que quando não há sinal antes do número, isso representa um valor negativo de temperatura. Com estas informações, e fazendo a interpolação das temperaturas entre as duas cartas, o piloto pode estimar o nível de congelamento e a temperatura que vai encontrar no seu nível de voo de cruzeiro, antevendo a possibilidade ou não de formação de gelo em voo. Como já dissemos, ao encontrar condições de formação de gelo em voo, as estratégias podem variar conforme os sistemas de proteção de gelo que sua aeronave possua e dependendo da severidade da formação do gelo na estrutura. As seguintes estratégias podem ser aplicadas tanto para aeronaves protegidas quanto as não protegidas, dependendo da severidade da formação de gelo. Subir. Considere a subida quando o avião puder ficar acima das nuvens. Mesmo que o avião ainda fique dentro de nuvem, talvez encontre um ambiente menos propício à formação de gelo por encontrar temperaturas mais baixas e fora da faixa de formação de gelo. Subir também aumenta a distância em relação ao solo, o que pode ser útil para uma recuperação de perda de controle em voo. Entretanto, se sua aeronave já estiver experimentando acúmulo de gelo na estrutura, pode ser que isso afete o seu desempenho a ponto de não atingir o nível desejado. Leve isso em consideração. Nesse caso, a outra opção seria descer. Considere descer quando o avião puder sair das nuvens ou puder voar em temperaturas positivas. Mesmo que o avião continue dentro de nuvem, as chances são de que saia da faixa de temperatura da condição de formação de gelo. Mas esteja sempre atento à meia, a mínima altitude na rota naquela região. Continue o voo se a aeronave estiver em processo iminente de sair da condição de gelo, como por exemplo se estiver saindo de nuvens. Considere alternar quando for possível desviar-se das condições de formação de gelo. Lembre-se que o aeródromo mais próximo pode estar atrás na sua rota e não apenas à frente. Considere regressar para o seu aeroporto de origem quanto mais cedo no voo você detectar que as condições de formação de gelo eram piores do que o planejado. Qualquer mudança de planos requer comunicação com o ATC. Se o seu sistema de proteção contra gelo não estiver dando conta, informe a sua situação e peça mudança imediata de nível de voo, mesmo que isso implique em mudança de proa por causa de outros tráfegos. Se for necessário, informe ao ATC que está em condições de formação de gelo e declare emergência. Utilize os sistemas de degelo da sua aeronave. As aeronaves podem ter sistemas de antigelo ou de degelo.
Sistemas anti-gelo geralmente utilizam superfícies aquecidas para evitar a formação do gelo. Sistemas de degelo normalmente utilizam dispositivos para soltar o gelo depois que ele estiver se formando, como é o caso dos boots de borracha nos bordos de ataque das asas de alguns modelos. Alguns sistemas mais antigos recomendam que se espere algum acúmulo de gelo no bordo de ataque dos aerofólios antes de serem inflados. Os sistemas mais modernos já recomendam que o sistema seja ligado ao primeiro sinal de formação de gelo. Cheque o manual da sua aeronave para os procedimentos específicos. Monitore os indícios de formação de gelo na estrutura. Os locais onde o gelo vai aparecer primeiro são as estruturas mais afiladas, como antenas, limpador de para-brisa e outras protuberâncias. Esteja atento à perda de velocidade no voo devido ao arrasto gerado pelo acúmulo de gelo. Quando isso ocorrer, solicite uma mudança de nível para abandonar as condições de formação de gelo antes que a situação se deteriore e ocorra uma perda de controle em voo. Utilize as estratégias adequadas previstas no manual da sua aeronave. Alguns manuais de operação recomendam, por exemplo, a desconexão do piloto automático assim que forem encontradas condições de formação de gelo. Por quê? Porque o piloto automático tenta compensar automaticamente as alterações aerodinâmicas provocadas pelo acúmulo de gelo e vai mascarar o que está acontecendo, normalmente se desconectando quando atinge os seus limites e entregando para o piloto uma aeronave fora do controle. Voar manualmente permite ao piloto sentir as reações e tendências da aeronave em caso de acúmulo de gelo na estrutura e, portanto, reagir antecipadamente. Relembrando, existirá condição para a formação de gelo em voo quando houver umidade visível, ou seja, nebulosidade ou precipitação, e a temperatura do ar exterior estiver dentro da faixa entre 0 e menos 20 graus centígrados. Essa condição pode ser encontrada em voos em certas altitudes, mesmo que a temperatura esteja 30 graus centígrados no solo. Quando planejar voar em altitudes que possam incluir essas faixas de temperatura, consulte as informações meteorológicas sobre nível de congelamento, topo e base das camadas, reporte de pilotos e atividades frontais na sua rota. Mantenha-se atento às indicações de temperatura do ar externo quando voando dentro de nebulosidade. Por último, utilize as estratégias adequadas previstas no manual da sua aeronave relativas ao sistema de proteção de gelo e o uso do piloto automático. Essas são algumas dicas para planejar e executar o seu voo em condições de formação de gelo. Não se iluda com a temperatura média do nosso país, pode acontecer por aqui também, e já aconteceu. Muito obrigado e bons voos!